Olá, seja muito bem-vindo à Escola Samaúma, a primeira escola Waldorf de São José do Rio Preto. A ideia nasceu há 21 anos, quando a diretoria do Instituto Alarme conheceu a antroposofia e os seus resultados na educação. O contato entre o Instituto Alarme com o conhecimento antroposófico reverberou por todo este tempo e pessoas com os mesmos ideais se encontraram e somaram os esforços necessários para a realização deste projeto transformador. Em setembro de 2018, nasce a Escola Samaúma. É com muita satisfação que convidamos você a conhecer mais desta iniciativa Waldorf em São José do Rio Preto. Uma coisa que me trouxe, que me reaviva, na verdade, dentro da pedagogia Waldorf, é essa questão de não valorizar o que a massa valoriza, né? Essa questão da avaliação, dos resultados. Porque assim, toda escola ensina. E todo aluno vai aprender alguma coisa na escola. A gente sempre aprende, né? Nós estamos em constante desenvolvimento e a gente está aqui para aprender. Então, a gente sempre vai aprender e o papel da escola é ensinar. O que me preocupa é a forma que vai ensinar, o como vai ensinar. Isso faz toda a diferença. Isso deixa marcas, deixa memórias na criança. Essa questão, para mim, é a primordial. E a pedagogia Waldorf tem esse cuidado, porque entende que é um ser humano, que cada um tem as suas particularidades, as suas singularidades e aprende de maneira diferente. E essa forma de apresentar essas vivências é muito bonita, porque a criança experimenta por todos os órgãos dos sentidos, né, possíveis. Pelo corpo, pela brincadeira, de maneira lúdica, e pela música, pela arte. Então ela vai se expressando e vai se constituindo enquanto ser. Em olhar para a criança, para cada criança como única, como uma criança que se difere das outras e que tem necessidades diferentes, que tem formas diferentes de lidar com cada situação. Foram duas coincidências, né? Eu estava cursando psicopedagogia na faculdade e estava começando a ter um estudo sobre a pedagogia Waldorf aqui na escola, antes da escola funcionar. E eu comecei a perceber que a pedagogia Waldorf acompanha o desenvolvimento do cérebro da criança. Eu comecei a perceber porque na psicopedagogia nós estudamos neurociência. E aí eu falei, nossa, a forma que a pedagogia trabalha com a neurociência é alinhado com o desenvolvimento natural da criança. Sim, a pedagogia Waldorf, para mim, passou a ser orgânica. Ela acompanha o crescimento natural da criança. Aquilo que ela precisa é oferecido naquela idade, no momento que ela precisa. Então isso foi um dos pontos que mais me atraiu na pedagogia. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez aqui na escola de apresentação dos pais e foi muito especial porque só o lugar trouxe uma energia muito forte dentro de mim, ecoou muito forte. E daí quando acabou a reunião, eu saí da reunião em lágrimas, com uma emoção muito grande de pertencimento, de acolhimento, de falar assim, nossa, é aqui. É aqui que eu quero que o meu filho cresça, é aqui que eu quero que ele aprenda, que ele seja visto, que ele seja respeitado, amado. Cada detalhe, não só do espaço físico da escola, mas o trabalho interno que o professor faz com ele mesmo, de autoconhecimento, de reforma íntima, de observação de si mesmo, para poder lidar com essa criança da melhor forma possível, para poder ser ele mesmo um ambiente acolhedor, que essa criança vai encontrar segurança, amor,
aconchego para ela se desenvolver. Então, a sala preparada como se fosse o lar da criança, bem cuidada, organizada, é um reflexo do trabalho que o professor, que aquele cuidador da criança está fazendo com ele mesmo para receber essa criança e para ali ela ter a confiança e a alegria necessária para ser quem ela é, para se desenvolver. A criança, ela primeiro precisa estabelecer esse vínculo, sempre respeitando, sempre falando nos olhos delas, sempre dando para a criança esse cronograma do dia de uma forma sutil e sempre falando para ela no decorrer do dia tudo o que vai acontecer através da verdade, sempre a verdade com a criança, trabalhar com ela o verdadeiro. Eu acho que através disso, desse verdadeiro, forma-se o vínculo. Como foi lindo e tranquilo a adaptação dele na escola. Eu senti que ele se adaptou muito bem, que ele teve uma tranquilidade na adaptação, ele foi muito bem recebido, com muito cuidado, com muito carinho, e ele sentiu essa segurança, ele sentiu esse acolhimento e essa segurança por eu estar tranquila de entregar ele para a escola. Então eu acho que a adaptação dele foi muito tranquila, foi muito boa por conta disso, pela minha segurança que eu senti na escola, pelo acolhimento da escola com ele. E ele ficou muito bem, assim, desde o início ele ficou muito bem. E eu sentia esse retorno, assim, o pouco que eu presenciei desde o início, né, do ano, quando a gente chegou aqui, era como se a gente, que se fosse uma extensão da nossa casa, que a gente estava tão acolhido e tão bem e tão tranquilo aqui, que era como se fosse uma extensão da nossa casa. E isso foi muito especial e foi tranquilo tanto para mim quanto para ele, o início da adaptação na escola. É de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Por ser essa faixa etária de 2 e 3 anos, geralmente a criança também está na fase de aprender a falar, a adquirir a linguagem. E nós, dentro da pedagogia Waldorf, nós trabalhamos a linguagem, principalmente nessa faixa etária, através do canto. Então, nós professoras, nós sempre estamos cantando, né? E além disso, ajudar nessa faixa etária, né, das crianças estarem adquirindo a sua linguagem, é também muito importante para criar um ambiente acolhedor, né? Então é sempre muito importante as crianças, principalmente nas primeiras idades, escutarem os adultos cantarem e não necessariamente escutar um aparelho cantar, né? Que através da criança vivenciar esse gesto do adulto cantar, isso ajuda muito, não só na aquisição da linguagem, mas também na criação de uma atmosfera, de um ambiente acolhedor para essa criança. Dentro da sala, como também fora, as crianças elas têm acesso a brincar com elementos da natureza. Então, as crianças brincam bastante com terra, areia, água, sementes, galhos, folhas. Principalmente se nós pensarmos que grande parte das crianças estão no meio urbano, uma boa parte dessas crianças não tem acesso a todo esse conteúdo em casa ou em outros ambientes. Além desse brincar livre com esses elementos da natureza,
a nossa escola tem um espaço da horta, que a ideia é as crianças vivenciarem esse processo com o alimento. Então, a própria pedagogia Waldorf, ela prioriza a criança vivenciar processos e não ela ter o processo pronto entregue a ela. Como ela vivencia o fazer o seu lanche, o seu alimento, ela também vivencia esse momento na horta de colocar uma semente na terra e ver essa planta crescer até o momento de colher esse alimento. As nossas histórias, elas são mais rítmicas, né? Nós contamos mais com os dedos, com os gestos, para que esse alimento ele vá acontecendo gradativamente até chegar no jardim, onde acontecem os contos de fada. E a vivência em relação aos alimentos também é feita por meio da história. Então, ao longo da semana, por exemplo, se vai acontecer uma colheita de beterraba, antes a gente pode contar a história da beterraba, para a criança ir internalizando algo que ela vai realizar depois, né? E na história, nos horários da história, dentro da pedagogia Waldorf, é um alimento anímico. Então a gente conta uma história da época, né, que está vivenciando, uma história curativa também para algum comportamento desafiador, né? A gente acaba contando para uma criança, que é destinada a ela, mas que só o adulto sabe, porque ela não sabe que é para ela. E o brincar, assim, ele representa a criança. É nesse brincar que ela tá ali totalmente presente. Então, por isso que os brinquedos são os mais simples possíveis, né? Porque aqui a gente vai desenvolver a criação a partir da fantasia. E assim ela se transforma, ela vai se construindo a partir de algo que ainda não existe. Então, os toquinhos podem virar pontes, prédios, aí ela se expande, a criança se expande na sua criação. O Jardim Waldorf, ele se caracteriza como afirma Rudolf Steiner, né? Ele é uma representação da casa. Então todo o ambiente ele é projetado para trazer o máximo de acolhimento possível, né? Que represente esse lar. E dentro do Jardim Waldorf, a turma ela é uma turma mista, de 4 a 6 anos, que também faz uma analogia aos irmãos, né? Então, os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos. Então, os irmãos mais velhos, eles fazem tarefas um pouco mais complexas e ajudam os irmãos menores, enquanto os menores desenvolvem essa veneração e essa vontade de chegar lá onde os mais velhos estão, né? Então, enquanto as crianças elas fazem o trabalho primordial delas, que é o brincar, as jardineiras elas dão o exemplo, fortalecem o exemplo do trabalho. Então, nós estamos sempre organizando, arrumando, preparando alguma coisa ou costurando, né? Nos atendo aos trabalhos manuais para esse exemplo, né? Do que da força do trabalho, de como é bom, né? Essa produção que sai de nós e para o outro e para o mundo, né? Então é sempre do indivíduo para o coletivo, e aí a gente vai, é uma fase de imitação, então é um dos exemplos que a gente passa para as crianças, né? Esse exemplo de trabalho. E o que a gente considera também dentro da pedagogia Waldorf de muita importância é o ritmo. O ritmo ele proporciona saúde tanto para a criança quanto para as famílias, né? O momento do lanche é um momento de interação social com as crianças, né? Onde cada um, não é cada um trazendo o seu lanche, né? O lanche é preparado na sala de aula pelos professores e juntamente conta com a ajuda dos alunos. Que dentro da pedagogia a importância do ritmo, porque ele traz tanto essa saúde para a criança, né?
quanto para a família, porque se estende. Nós não trabalhamos sozinhos, nós consideramos as famílias como nossas parceiras, nossa extensão também. E o ritmo, além dessa saúde física, emocional que ela proporciona para a criança, ela traz a segurança, né? Então ela sabe o que vai acontecer naquele dia. Isso facilita a questão da adaptação, nos períodos de adaptação. Então ela vai se inteirando do que nós fazemos no dia, na semana. Às vezes ela faz ligação do dia da semana com a refeição. Então, por exemplo, hoje tem pão de queijo, é quarta-feira, né? Então eles começam a fazer essas ligações também por meio do ritmo. Dentro da nossa rotina diária, existe também o momento das brincadeiras cantadas, né? Da roda rítmica e da história. A história sempre encerra o ciclo do dia, né? Porque nós entendemos que ela é um alimento anímico, então a criança leva todos os elementos curativos que existem dentro da história, né? Para ela, na saída. Nós não trabalhamos com imagens prontas, né? Porque desde o brincar até a própria história, porque o intuito é trabalhar com essa criação de imagem própria deles, né? E da imaginação. Se eles não têm isso trabalhado agora, então não são frutos que a gente colhe nesse momento. Mas lá na frente, na idade adulta, quando isso não foi trabalhado, então são adultos inseguros, são adultos que não conseguem lidar com situações repentinas, com situações, né, de conflito. Então tudo isso vem por meio dessa imaginação e dessa criação trabalhada nesse momento, nessa primeira infância. E a gente trabalha toda a parte da oralidade, além da imaginação, né, da criação, toda a parte da oralidade, da fonética, por meio das cantigas, das brincadeiras com gestos, né? Então é muito importante o movimento nesse primeiro setênio, né? É isso que vai dar a condição de prontidão para o primeiro ano. Então a gente faz esses movimentos dentro da roda rítmica, a gente traz os elementos do ritmo anual, né, por meio das épocas. Então a gente traz esses elementos das estações, da natureza, dentro dessas rodas. Então contamos histórias cantadas e com muito movimento. E tudo isso trabalha a parte fonadora, né, e a parte dos membros e tudo que eles precisam para esse. E dentro da sala, quanto fora, né, mas principalmente dentro, nos elementos do brincar, então nós procuramos oferecer materiais naturais, né, para as crianças. Então tocos de madeira, tecidos, brinquedos de pano, as bonecas sempre com a proporção, né, certinha de um ser humano, porque para que as crianças possam chegar sempre perto do real, do verdadeiro. Então, quando tudo é pronto, quando o brinquedo faz de tudo, né, isso empobrece a questão da imaginação e do criar. Então, a gente traz esses elementos naturais para trabalhar isso no sentido da criação. Cada ciclo tem uma característica. Então, no primeiro setênio, existe a fala de o mundo é bom. Então nós trabalhamos o conceito de veneração, né? Veneração pela natureza, pelo próximo, que significa o respeito, a devoção àquilo que nos é oferecido, a devoção do alimento, né? O respeito sobre aquilo que criamos com as nossas mãos, sobre cada ciclo natural, cada fenômeno. Então nós trabalhamos isso por meio da observação, por meio da vivência com eles. Então tudo está interligado. Então quando a gente começa uma época, né, por exemplo, o outono, então a gente já traz uma cantiga, já traz uma história, já traz uma roda rítmica e já começa a observação, né, do espaço. Nós vamos procurar as folhas secas, nós vamos olhar a diferença das árvores, né?
o que acontece, como que elas mudam. E então, dentro desse processo, a criança vai desenvolvendo esse olhar de veneração à vida, porque o que ela começa a observar são os ciclos da vida. A gente percebe muito que a delicadeza e o olhar das coisas, as coisas simples, sabe? Perceber uma flor, perceber um bichinho, uma joaninha no jardim, esse olhar para tudo, sabe? Não só aquela questão como a gente costuma ver tradicionalmente, mas essa visão toda, olhar a natureza, contemplar um céu estrelado, uma lua, né? E o respeito com as coisas, com as pessoas, com a natureza, isso é muito bacana ver que ele traz isso, né? E a gente também se desenvolve vendo isso. A gente percebeu de que o Heitor, ele era muito introspectivo, introspectivo. E aqui a gente identificou uma expansão. O Heitor, ele pede para vir para a escola. É prazeroso trazê-lo para a escola. E um fato muito transparente para nós é que aqui a gente sempre brincava: filho, fica livre, leve e solto, tira o chinelo, anda descalço, utiliza a natureza. E aqui, naturalmente, a gente sente que ele está livre. O Gabriel hoje tem 4 anos, ele está no jardim. E a ligação dele com a natureza é o que mais me surpreende. É como ele a vontade de lidar com a natureza, com os animais, com a plantar, com cuidar, com a terra. Tudo isso é muito familiar para ele. E no mundo que a gente vive hoje, tão distante que as crianças estão desse contato, para mim isso é fundamental. Porque é com essa ligação com o mundo que eu tenho certeza que ele vai ser um bom cidadão, que ele vai saber cuidar do planeta, porque ele realmente está conectado com esse planeta. A criança, de um dia para o outro, ela não muda para o fundamental, tem uma transição, e a transição acontece nesse primeiro ano. Então, no primeiro dia de aula, a gente já mostra que é diferente, já mostra que eles vão sentar no banco, na almofada, que é diferente a postura, mas eles vão acontecer numa transição nesse primeiro ano. Então a gente vai chegando nessa criança, já no segundo ano ele já tem uma capacidade de concentração maior. Então o ensino no começo ele é mais lento, né? A gente vai mais devagar, porque a gente vai sentindo realmente, individualmente e no grupo da sala, né, o que eles precisam e trabalhando essas forças que as crianças têm interna, né, de aprender. E a aula principal, ela é conduzida em 4 momentos, são 4 partes, né? E a primeira parte, a gente trabalha muito o respirar. O respirar é muito importante, né? E é uma questão trabalhada dentro desse primeiro momento da aula. E o respirar vem com o ritmo, né? Então o professor, né, de sala, ele vai trazer esse ritmo para iniciar a aula. E esse ritmo, ele é trabalhado através de músicas, movimentos, no início do dia, que vai expandir, este momento vai expandir a criança para depois trazer para se concentrar. Então, através de versos, ritmos e músicas, a gente vai encontrar essa expansão nesse primeiro momento da aula. É importante quando a gente fala do respirar, esse movimento de contração e expansão, que é um movimento interno que todos nós realizamos todos os dias, né? E respirar nós estamos fazendo todo momento. E expandir e contrair é um movimento que o nosso corpo faz sem parar. E a criança também precisa respirar, né, nesse sentido, e aprender a respirar com esses momentos de expansão, que é através do cantar, como a professora Lara falou, e também do pensar, que é a contração, desse movimento de estar na sala e depois sair. Esse é o primeiro momento. Num segundo momento seria onde nós vamos trabalhar o pensar, né? As capacidades do pensar, onde a gente vai trazer perguntas através da vivência da criança, da realidade que ela vivencia, e trabalha muito a questão da memória, da percepção, da observação, né? E essa capacidade do pensar dentro do ensino fundamental começa através da alfabetização. E no caso a gente trabalha no ensino das letras, né? E trazer as letras, essa capacidade de pensar das letras, né? É pensar a imagem dessa letra, o que a letra representa, né?
Esse é o primeiro momento. E essa imagem da letra é a imagem que a criança vai remeter sobre o que a gente está apresentando. Então, através de versos e poemas, a gente vai conseguir demonstrar para a criança a qualidade daquela letra. Por exemplo, a letra B, a gente pode trazer com a borboleta, que o próprio desenho dessa borboleta já traz esse B. E aí a gente vai trabalhar o som com essa criança, né? O som é muito importante para trazer essa letra. Então, primeiro a gente vai trabalhar vindo do todo, para depois vir para o menor, né? Então, a gente vem do todo primeiro. Então, a gente traz primeiro uma história, depois a gente traz essa imagem para a criança. O que é a imagem? A imagem é o que é verdadeiro no mundo. Nada mais a gente traz o que tem de fora para dentro. O que tem de fora a gente traz para dentro, nessas imagens, né? O que a criança vê a todo momento. Então a gente vai trazer essa imagem, aí no próximo dia a gente vai trazer essa letra, né? Daí no outro dia a gente traz a palavra, né? O primeiro vem o desenho da letra, nesse segundo dia a criança vai fazer da forma mais caprichada que ela consegue. A gente sempre lembrando eles que este momento de estar registrando, né? Tem todo um trabalho. E daí depois, no final, no terceiro dia, ela já tem a capacidade de estar escrevendo uma palavra. E dentro dessa palavra a gente pode trazer outros sons que já foram apresentados, né? E sempre ampliando isso, dia a dia. Esse é o movimento, né, da aula. E aí a gente já vai estar na terceira parte da aula, né? A primeira parte é esse ritmo. O segundo momento a gente trabalha o pensar, né? E o sentir através das histórias. Aí a gente já está no segundo momento da aula, né? Que a gente vai para o sentir, né? Que a gente leva essa história de forma interna para a criança, e a criança vai também trazer representações mentais dessa história, né? Então ela vai criar as próprias imagens dela, né? Então é um movimento de sentir. E o quarto momento é o querer, que é o fazer. Que aí a criança vai e nós vamos ajudar ela a escrever e a fazer e a movimentar esse querer numa atividade, né? No caderno, né? Ou no ritmo. Ir devagar, né? No primeiro momento e respeitar essa individualidade da criança e também essas forças que ela apresenta é algo muito importante, porque a gente está sempre olhando o professor, né? Ele vai olhar esse ser se desenvolvendo lá no futuro, né? Como que ele vai se desenvolver, né? O que ele vai poder desenvolver lá na frente. Então, nós temos esse olhar, né? Então, o professor, ele olha para o aluno como um ser capaz de desenvolver, né? De se desenvolver plenamente e integralmente. Então, o professor, ele vai olhar para o todo, né? Nas capacidades dele de se desenvolver tanto no pensar, nessas capacidades cognitivas, mas também na questão do sentir. Por isso, a qualidade das atividades, né, artísticas, né, de música, do canto e desse querer. E acho que essa era a maior insegurança da gente, né, porque a gente não conhecia a pedagogia Waldorf. Então, essa diferença de trazer o conteúdo de uma forma tão lúdica, com tanto respeito com o ser humano, sabe? É tão sensível e elas mostrando pra gente resultado disso, né? Bom, começou o processo a época das letras, né? E aí a professora começa contando uma história e aí no final desse conto ela fala do anjo que apresenta, ele faz um gesto, né? E o gesto mostra a letra, né? Só que ela não fala qual é a letra, ela só conta e mostra o gesto do anjo. E aí elas desenham no final da história, elas fazem o desenho, a professora propõe que se faça um desenho sobre a história que eles ouviram, que eles mais gostaram, e depois ela propõe um desenho também do anjo. E aí, depois dos dois desenhos, a Isabela pediu mais uma folha e falou: mamãe, agora eu quero fazer mais um desenho.
E aí esse conto era da letra I. Só eu sabia, ela não sabia. A professora fala pra gente, né? E desenhou a letra I. E aí eu fiquei arrepiada, emocionada. Eu falei, gente, eu não acredito, sabe? Olha só, o resultado funciona, né? Nesse período de pandemia em casa, foi muito bom assim para nós enquanto pais, principalmente para mim, que sou professora e pude ter um outro olhar sobre a aprendizagem, esse ensino-aprendizagem. A postura da escola em relação a como ia oferecer para as crianças, de que maneira que poderia chegar até as crianças essas atividades e a continuidade dessas vivências, que eu considero vivências e não conteúdos, que isso é muito importante na pedagogia Waldorf, que o processo é muito mais significativo do que o conteúdo e o resultado em si. Foi uma nova maneira da gente aprender e se encantar com isso. O respeito que o corpo docente teve no preparo das atividades, de não expor as crianças a telas, a maneira que foi organizada uma reunião com os pais para transmitir para a gente como é a melhor forma de passar para a criança, deixar a gente sentir o ritmo da criança e ir oferecendo conforme a criança for dando esses indícios de que tá bom, vamos continuar, que tá cansado, vamos esperar mais um pouquinho, e a criança vai respondendo e o pai vai sentindo e os pais vão conversando com a professora e a professora vai encaminhando, dando os encaminhamentos a partir do olhar que ela tem, de todo o aprendizado e conhecimento que tem da pedagogia Waldorf e um pouco da criança também, que ela já conhece. Então, no fundamental, alguns pais acham muito bonito, mas na hora da alfabetização eles ficam um pouquinho preocupados. Meu filho não está aprendendo no primeiro ano, meu filho está atrasado, E hoje em dia existe uma aceleração, né? Só que quando a gente olha na base nacional do currículo, a base curricular nacional, na BNCC, lá eles orientam que a alfabetização acontece até o segundo ano. Então, o que acontece no mercado hoje da escola, no mercado educacional, é uma aceleração dessas crianças para que a gente consiga falar, nossa, essa criança é precoce, nossa, ela é muito inteligente, né? E isso, para a gente, significa uma perda muito grande, porque a gente observa a criança e vê o seu desenvolvimento, não só o pensar, mas sim o sentir também, né? E o seu querer. E pensando nesse sentir e o seu querer, que a gente está pensando então no desenvolvimento anímico dessa criança, fica comprometido. Em que momento depois esse pai vai olhar? Quando essa criança estiver no 3º, 4º, 5º ano, ela não quer fazer tarefa. Por quê? Está comprometido o quê? Todo o querer dela, sabe? Então, tudo isso a gente cuida para que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento saudável. É assim que a gente fala. Nós contemplamos a BNCC e todo o currículo Waldorf, ele atende às necessidades da BNCC. É importante a gente também entender isso, que é de uma maneira diferenciada, não é uma maneira tão acelerada, mas a gente contempla tudo isso. O ano passado foi o primeiro ano da escola Samaúma. A escola tinha infantil e o primeiro ano do ensino fundamental. Por que que eu tiro meu filho de uma escola que vai até o 3º ano do ensino médio, coloco numa escola que o último ano da escola é o ano que ele ia ser matriculado, o primeiro ano do ensino fundamental. Um ponto crucial para a minha decisão é porque a escola está dentro do Instituto Alarme. E o Instituto Alarme é uma instituição antiga da cidade, séria, e que ao longo da minha vida eu fiz vários trabalhos com o Instituto Alarme e conheci a seriedade da diretoria, conheci a seriedade do trabalho e do projeto que tem aqui dentro dessa instituição. Por isso eu tinha certeza que não ia parar no primeiro ano do ensino fundamental. Eu tinha absoluta certeza disso. Alguns pais chegam à nossa escola na expectativa de por ser uma associação,
o quanto eu posso contribuir com aquilo, né? E a gente tem que olhar essa realidade nossa e entender que a minha contribuição, o meu desejo, é diluído no desejo do grupo, né? Então esse é um grande aprendizado para todos nós, não só para pais, para todos nós que estamos dentro da pedagogia Waldorf. Então esse é um primeiro momento. Quando você procura uma escola Waldorf, você tem em mente, alguns têm em mente o autodesenvolvimento, o desenvolvimento do seu filho, o desenvolvimento do grupo. Então é interessante que muitos pais buscam isso. Pois bem, quando a gente busca essa associação, é importante a gente entender que na nossa associação, nós estamos numa associação menor, contemplada, respaldada por uma associação maior que é o próprio Instituto Alarme. A nossa escola, Samaúma, é uma associação que os pais se filiam, vêm para cá, né? E aí, à medida em que matriculam o filho, fazem parte desta comunidade. E de que forma? Eles bancam a escola. Então, existe uma mensalidade? Existe. A gente não chama de mensalidade, a gente chama isso de contribuição. Por quê? Porque não existe uma intenção, não tem fins lucrativos. Então, a nossa associação, ela não tem fins econômicos. Não existe alguém para quem esse dinheiro vá. O dinheiro que porventura vir a sobrar, né, é dividido sempre para a escola mesma. Então, a escola que cresce. Tanto é que o nosso objetivo é chegar até o ensino médio. Esse pertencimento não é só por parte do João, é minha também, é dos pais. Então eu sinto que assim, eu tenho muito que crescer, também junto com a escola, muito que aprender com a escola, com a pedagogia Waldorf, com a antroposofia. Então eu acho que a escola é mesmo um ambiente que não envolve só as crianças, que envolve toda a família, toda uma comunidade. É muito lindo perceber isso, assim, que é um crescimento da família como um todo. E assim, nossa comunidade vem crescendo e se fortalecendo a cada dia mais. Em 2020, a Escola Samaúma contou com mais de 90 alunos, entre berçário, maternal, jardim e primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A cada ano concluído, avançamos mais uma turma até chegarmos no último ano do ensino médio. Localizados na região sul de São José do Rio Preto, somos uma escola urbana com as características de uma escola rural. Estamos inseridos dentro do Instituto Alarme, que disponibilizou 36 mil metros quadrados para a utilização da escola. Além de amplas salas de aula, anfiteatro, biblioteca, marcenaria e brinquedos ao ar livre, também contamos com os espaços da horta e da fazendinha. Em nossa próxima expansão, serão ainda construídos novos espaços para as aulas de euritmia, artes, argila e o tão esperado museu. Para mais informações, acesse o nosso site e também nos acompanhe nas redes sociais. Venha nos visitar, será um grande prazer te receber aqui.